você abrisse a sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 39. Eu tenho várias passagens aqui, eu vou tentar ser breve, são quase 8 horas. Vamos ver até se antes de 8h30 a gente consegue, em nome de Jesus, fechar. Eu, na verdade, gostaria de ler todo esse trecho, esse capítulo de Hebreus, mas vou me ater somente ao versículo 39, embora a gente possa fazer algumas menções de alguns versículos aqui desse capítulo. Vamos orar antes, pedir a Deus a sua direção e o seu respaldo, que a sua graça realmente se manifeste através das nossas vidas e que nós possamos ouvi-lo e acolher aquilo que Deus tem para nós, e não só acolhendo, mas que as suas palavras, que a sua palavra é poder, é verdade, venha mudar e transformar as nossas vidas naquilo que Ele deseja cumprir e ver através de cada um de nós. Amém? Pai, nós colocamos aqui as nossas vidas diante do Senhor, todos, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, não só o que aqui está para pregar, para levar a palavra, mas os meus irmãos, os queridos, aqueles que estão nos acompanhando nesta noite. Senhor, visita-nos, manifesta a Tua presença, ó Deus, sobre cada um de nós, enchendo as nossas casas e especialmente, ó Deus, cada um de nós nos tocando, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, em que sejamos convencidos, Senhor, realmente do pecado, da justiça e do juízo, e possamos, ó Deus, conhecendo a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará, possamos ser libertos, ó Deus, e mais, a semelhança de Cristo, ó Deus, nós possamos resplandecer a Tua glória em tudo que venha fluir, emanar, ó Deus, de nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, guarda realmente, ó Deus, alarga o nosso entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos temor, ó Pai, para realmente ouvir e ouvir com atenção, dá-nos temor, ó Deus, dirigindo realmente, ó Deus, cada palavra que venhamos a falar, que não sejam as nossas palavras, mas as palavras que o Espírito Santo venha colocar nos nossos lábios para serem compartilhadas. E em tudo, o Senhor venha a ser exaltado, glorificado, visto, Senhor, sentido nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. E que não há, ó Deus, nome maior, ó Pai. Esse nome, ó Deus, que está acima de todos os nomes. E que conosco, ó Deus, realmente lançamos as nossas vidas, nos entregamos a Ele, ó Deus, para realmente que o Senhor venha fazer como bem lhe aprouver. E que o mover do Senhor seja realmente, ó Deus, manifestado nesta noite sobre cada um. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, e que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados única e exclusivamente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Hebreus capítulo 11, no versículo 39, diz assim: Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Esse texto de Hebreus é um texto interessante, é o texto que fala sobre a fé. Já no início do capítulo 11, nós vemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
E nós, seguindo esse texto de Hebreu, vamos ver aqui os patriarcas, vamos ver relatos de Abraão, de Isaac, de Jacó, que pela fé fizeram coisas extraordinárias, que pela fé receberam a visitação de Deus, relatos sobre a vida de Moisés, de homens e mulheres que realmente tiveram uma participação no cenário bíblico, nas Escrituras, em que a palavra de Deus e a história bíblica vinha sendo construída e escrita através desses homens, pelos feitos de fé, pelas manifestações de fé, num relacionamento com Deus realmente extraordinário. Homens que tinham a certeza do cumprimento da promessa, lá em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, do versículo 15, nós verificamos que a partir do momento em que o homem pecou, né, e o pecado entrou, e por conta da desobediência do homem, o pecado entrou, nós verificamos que aqui Deus já apresenta uma solução para consertar aquilo que o homem havia feito de errado, permitindo que o pecado entrasse na vida humana. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse descendente aqui, Deus já estava manifestando, já estava sinalizando que Jesus viria e seria ele que realmente restauraria essa vida de comunhão, limpando, purificando o homem do pecado cometido por conta dessa situação em que nós conhecemos, que não deveriam ter comido do fruto da árvore da vida. Nós observamos aqui Deus manifestando realmente a sua intenção e sinalizando que este viria para ferir a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, diz a palavra de Deus. Homens tremendos, homens que não conheceram o cumprimento da promessa, que não viram o cumprimento da promessa, mas que já sabiam e tinham a informação de que Jesus viria, de que o Filho do Senhor viria, o Filho de Deus haveria de chegar. Era a promessa que deveria ser cumprida. Impressionante, impressionante que esses homens viveram um tempo num relacionamento com Deus sem conhecer a Jesus, sem ter informações sobre Jesus, sem ser testemunhas oculares da vinda de Jesus, mas que, através da sua vida, manifestaram realmente um relacionamento com Deus, em que a gente observa, através de cada um deles, coisas tremendas e gloriosas sendo feitas. A gente vê a vida de Abraão, a gente vê a vida de Isaac, a gente vê a vida de Jacó, a gente vê a vida de Moisés, a gente vê a vida de José, a gente vê a vida de tantos outros, a gente vê, né, relatos de fé de tantos homens e mulher, né? Lá no capítulo 11, no versículo 30, a gente vê: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, que entrou na linha de descendência de Cristo, a gente observa a palavra dizendo: não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E a gente vai olhando, né, e a Bíblia cita Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e tantos outros homens
E nós que não fomos testemunhas oculares, mas temos relatos sobre a vida de Cristo, sobre a passagem de Jesus aqui nesse mundo, fazendo coisas tremendas e dizendo que nós faríamos obras maiores do que a que Jesus fez. Realmente é uma responsabilidade que cai e que vem sobre nós como igreja, conhecedores desses relatos bíblicos, em verdadeiramente sermos testemunhas de Cristo, em sermos testemunhas verdadeiras da graça, do poder de Deus, dessa manifestação de amor e misericórdia do Senhor, em que sem nós, todos aqueles homens, profetas, homens maravilhosos, tremendos, heróis da fé, não seriam aperfeiçoados sem nós, sem o nosso testemunho. É algo realmente tremendo. E isso a Bíblia reserva a nosso respeito, algo superior, porque nós conhecemos, nós temos as informações, nós, pelas Sagradas Escrituras, por esse livro sagrado, observamos e vemos a manifestação, as realizações, as obras, não só daqueles homens de fé, mas principalmente daquele que viria e que veio, e que era a promessa, e que se fez homem entre nós, o Filho de Deus, e que viveu aqui durante 3 anos, e que morreu por nós, e que ressuscitou, e que vivo está, aleluia, e que nos concedeu a capacidade ou a oportunidade para aqueles que creem de levar o seu legado adiante, até Jesus voltar. Nós não sabemos quando será, e ninguém sabe, mas o legado está sobre você, o legado está sobre nós, realmente levarmos adiante essa obra linda e maravilhosa de fé, uma obra de amor, uma obra de poder, e a gente vê a vida de Jesus aqui passando. Jesus operava milagres o tempo todo. O tempo todo, a vida de Jesus era uma manifestação de poder, de milagres, sem fim, incontáveis, coisas tremendas, maravilhosas. E esse Jesus, que é o único sacerdote perfeito, que vem da ordem de Melquisedeque, aquele que foi elegido sacerdote, rei e sacerdote de Jerusalém, não pelas mãos de Abraão, não pelas mãos do povo, mas instituído por Deus, algo extraordinário. Jesus vem suplantar a Melquisedeque, porque através de Jesus, não só nós, mas todos aqueles que passaram têm direito à vida eterna. Em Jesus, todos têm a entrada, a porta é Jesus, para o reino eterno, em que o Senhor virá e retornará em breve, e Jesus está voltando para levar a sua igreja, para levar os seus, de uma forma tremenda. E todas as obras que foram feitas, que justificam a nossa entrada, que nos justificam a nossa estada com Cristo eternamente, essas obras vão passar por um crivo e estaremos entrando na glória do Senhor, com o Senhor. É realmente algo maravilhoso. E eu fico pensando, se aqueles homens que foram heróis da fé, homens que fizeram coisas tremendas, não conheceram a Jesus, embora tivessem profecias, embora tivessem palavras, embora tivessem realmente o conhecimento de que ele viria, mas não conheceram Jesus. Esses homens que tiveram um relacionamento direto com Deus e manifestações de Deus com eles diretamente. A gente vê a vida de Moisés, a gente vê a vida de Abraão, como eu falei, passagens que nós podemos ver Deus falando, Deus orientando, Deus trazendo um legado, Deus trazendo realmente um direcionamento, trazendo realmente a promessa através
da vida de cada um, uma direção para o povo e para todos aqueles que crerem e que criam no seu nome e realmente entravam debaixo dessa, podemos dizer assim, dessa manifestação de bênção, graça do Senhor, de proteção do Senhor. Quem é que não quer estar debaixo dessa graça de proteção, de bênção do Senhor? Quem é que não quer estar? Só louco, só louco. E a gente vê realmente pessoas ainda relutando, pessoas resistindo à pessoa de Jesus Cristo, ou à pessoa do Espírito Santo, porque Jesus morreu, foi assunto aos céus, mas deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de nós, diz a palavra que o Espírito Santo habita dentro de nós, e ele habitará dentro de cada um, daqueles que creem, daqueles que desejam realmente serem orientados, dirigidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos confronta, o Espírito Santo realmente nos leva realmente a um entendimento da verdade, da vontade de Deus, daquilo que deve ser cumprido. A gente observa realmente esse sacerdócio santo que foi passado para mim e para você através de Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 28, nós observamos que o seguinte relato: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. No Salmo 110:4 fala sobre isso. Você poderá ver lá no Salmo 110, versículo 4, falando sobre esse que seria realmente o sacerdote, algo realmente tremendo. Mulheres que testificaram da glória de Deus, mulheres que confiaram na promessa do Senhor, mulheres que não precisaram, e homens que não precisaram de sinais. Como nós não precisamos de sinal para crer. Nós não precisamos que Deus venha se manifestar com sinais para que nós creiamos que Ele é o Senhor. Muito embora eu creia, e eu sei que você crê também, que Deus permitirá que nós vejamos coisas tremendas, e nós temos visto pela sua graça e sua misericórdia. Mas isso não é necessário, não é isso que vai determinar a minha conduta, a minha permanência, a minha perseverança, a minha constância em Deus, e nem a tua, e muito menos as circunstâncias, porque nós confiamos naquele que é fiel, naquele que não mente, naquele que não volta atrás na sua palavra. E a gente realmente observa que tudo que nós precisamos fazer, Deus tem disponibilizado através da sua palavra. Mas para cumprir, há uma coisa que necessitamos: ser obedientes. Não é verdade? Se nós não formos obedientes à palavra de Deus, muita coisa pode ficar de fora e muitas coisas podem comprometer a nossa vida e nos deixar de fora. E o objetivo não é que ninguém fique de fora, é que todos entrem, que todos realmente cheguem ao pleno conhecimento da verdade, cheguem à plenitude de Cristo, que todos possam realmente, através da palavra e do cumprimento da palavra, em obediência à palavra, entrar nos Santos dos Santos e ver a glória de Deus. Nós precisamos realmente entender essa obra que o Senhor está fazendo numa dimensão muito diferente do que a gente tem percebido, do que a gente tem vivido e de que muitas vezes nós temos repetido. Lá em Lucas, a gente tem um texto muito interessante, Lucas 11, 29 e 30, em que aquelas pessoas pediam um sinal para o Senhor. E o que a gente observa é o seguinte, como o texto nos ensina: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer:
esta geração é perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Foi o sinal em que Jonas, foi chamado para pregar o evangelho ao povo de Nínive e foi tragado, engolido, lançado ao mar, engolido por um peixe. Depois o peixe botou Jonas para fora e Jonas teve que cumprir a contragosto aquilo que Deus havia ordenado a ele, havia comandado a ele. E esse é um momento, se a gente vê lá na história de Jonas, o profeta Jonas, um dos momentos mais extraordinários das Sagradas Escrituras, em que todo um povo se converteu a Deus. Um povo que era idólatra, um povo que era pagão, um povo que cultuava outros deuses, um povo que passou a realmente buscar a presença de Deus, que se rendeu àquele que era o verdadeiro Deus, deixando todo o seu paganismo, deixando toda a sua cultura, todo o seu legado, para realmente se render e seguir a esse Deus verdadeiro. E a palavra continua: pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Porque, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo. Veja bem, esse povo pagão, esse povo que tinha uma cultura realmente totalmente contrária, esse povo que era perverso, um povo mau, fazia coisas ruins. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Nós observamos a manifestação da graça do Senhor, que quando nós lemos que Deus não faz acepção de pessoas, e realmente Deus não faz acepção de pessoas. Realmente nós precisamos ter um coração que creia tão somente, um coração que se entregue tão somente, um coração que se renda a Deus, para que as coisas venham se encaixar, para que as coisas venham fazer sentido em nossas vidas, para que todas as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas batalhas, nós possamos realmente colocar aos pés do Senhor, no altar do Senhor, e descansar e crer e confiar em Deus, realmente com fé, com aquela fé que Hebreus ali define para todos nós, e que nós não duvidamos, e que nós esperamos, e que nós temos a convicção de que Deus fará o que precisa ser feito na minha vida, na tua vida, no meu filho, no teu filho, na tua casa, no teu casamento, na tua família. Que nós não precisamos ver, mas cremos em Deus, que essas obras se manifestarão e que Deus trará realmente o ajuste. A tão falada paz que esse mundo não conhece, Deus tem para você e Deus tem para mim. A alegria que esse mundo não conhece, Deus tem para você e Deus tem para mim. Deus tem para nós. Nós precisamos realmente ser tomados pelo Espírito Santo. Há alguns relatos na Bíblia que eu fico realmente impressionado e maravilhado. Há um relato de uma cura de um oficial do rei que está em João. Abra lá comigo, por favor. Em João, no capítulo 4, do versículo 46 ao 54. João 4, 46 ao 54. A palavra de Deus diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Eu já tinha feito a primeira manifestação de poder, o primeiro sinal foi transformação de água em vinho, nas bodas, num casamento. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. O oficial do rei chegou: Jesus, vem comigo porque meu filho está morrendo. Então Jesus lhes disse: se porventura
não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus está falando algo que eu acho que aquele homem não havia entendido. E o homem insistindo para que Jesus fosse com ele, quando na verdade não era necessário que Jesus fosse com ele. E o texto segue: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Ele creu na palavra de Deus. Nós vamos estar aqui orando hoje por vários pedidos de oração. Não adianta nós apresentarmos as nossas orações, não adianta você apresentar os teus pedidos e eu estar aqui orando e você juntamente comigo, em concordância, orarmos, mas se não tivermos essa fé que Hebreu nos relata, essa fé que Hebreu nos sinaliza, essa fé que é uma fé que não tem brecha, não tem oportunidade para dúvidas, uma fé realmente que tudo espera, uma fé que tem a certeza daquilo que nós desejamos ver. Se você espera um milagre na vida do teu filho, que você tome posse desse milagre na vida do teu filho, em nome de Jesus, ainda que você não veja o milagre, mas que você creia naquele que é o autor e consumador da nossa fé e que pode trazer à existência o milagre, daquele que fará o milagre. Não sou eu que faço o milagre, eu não sou milagreiro, nem sou curandeiro, nem tenho a capacidade de curar, de fazer milagre, mas Jesus através da minha vida, Jesus através da tua vida, o Espírito Santo através da tua vida, o Espírito Santo através da minha vida, tem esse poder e faz. E nós temos visto milagres, coisas extraordinárias, pela graça e misericórdia de Deus. Essa fé que é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso sentir para crer. Tem muita gente querendo sentir, tem muita gente querendo ver, tem muita gente querendo colocar, o resultado na frente de uma manifestação de fé. Não, é ao contrário. A gente manifesta a fé crendo no resultado. E ele vem, ele aparece, porque é prova de fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Em tudo na minha vida, em tudo na tua vida, nós temos que ser provados pela fé. E essa palavra, ela tem poder, essa palavra em que a partir do momento que aquele oficial tomou a palavra, que ele caiu em si, que Jesus vai que teu filho vive, e ele não pestanejou, ele não titubeou, ele não duvidou, ele tomou aquela palavra. Antes ele estava insistindo para que Jesus o acompanhasse, agora ele estava resoluto de que o filho dele estava vivo, estava curado. E realmente confirmou, e foi ratificado que naquele momento em que Jesus declarou a palavra, que o filho dele vivia, que teu filho vive, foi exatamente naquele momento em que a cura se manifestou. Essa fé que transpõe monte, esta fé que abre mar, esta fé que faz fogo do céu baixar, essa fé em que muitos homens e milhares de homens e mulheres, crianças, testificaram da glória de Deus no deserto, quando o maná era derramado, quando a nuvem de glória, de fogo, os acalentavam nas noites frias, e quando a nuvem de glória os acalentava e os cobria, os guardava do calor do deserto. Essa manifestação de fé, em que Deus era com eles e que Deus continua sendo
O mesmo ontem, hoje e sempre, e é conosco, e é contigo, e nada mudou, não há variação em Deus. Nós precisamos realmente buscar de Deus esse entendimento, essa sabedoria. E quando a gente fala em sabedoria, a primeira coisa que a gente lembra é do temor a Deus. Não é verdade? Que a palavra de Deus nos diz que é princípio. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, temer a Deus. Não que eu tenha medo de Deus, não é o terror por conta de Deus, não, mas é a reverência. É crer que Ele pode todas as coisas, é crer sabendo quem Ele é. Ele não é um igual a mim, não é um igual a você. É ter a consciência, a dimensão do que Deus é. Quem Ele é? Ele é santo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tudo fez, Ele tudo pode fazer, e Deus continua criando, trazendo à existência aquilo que não existe. Você já foi visitado por Deus assim? Você já foi alcançado pela graça de Deus assim? Se você não foi, você precisa ser alcançado. Se você não precisa de cura, se você não precisa de milagres, aleluia. Se você não precisa de manifestação do poder de Deus, te trazendo realmente uma manifestação em que haja fragilidade no teu corpo, haja falência na tua vida, aleluia, glória a Deus, que bom que você está bem disposto, que você está vigoroso, mas há algo dentro de você, há um vazio dentro de você, algo que só o Espírito Santo pode preencher. São as angústias, são as lutas com você mesmo, são as tuas frustrações, são as tuas decepções, são as tuas queixas, situações que te levam a um desânimo, a um desalento, e que você para, e você olha, puxa, mas eu sou, e poderia ser considerado um homem afortunado, em meio a mais de 200 milhões de pessoas na nossa nação, eu sou um cara afortunado, eu sou um cara que tem uma boa vida, mas isso não é tudo. Isso, na verdade, não é nada sem Cristo. Porque você pode ganhar esse mundo, você pode ganhar todas as coisas e ter vitórias e conquista nesse mundo, mas se você não tiver a Cristo, quando você chegar na presença dEle, de mãos vazias, quando eu chegar na presença dEle, aquilo que nós fizermos ou tivermos feito, em nome de Jesus, através dessa palavra, é isso que vai contar. É isso que o fogo não vai poder destruir, porque tudo mais é palha, tudo mais será destruído, mas as nossas obras de fé, elas serão tomadas na presença do Senhor. Nós precisamos realmente ter esse entendimento, essa sabedoria. E quando nós falamos de sabedoria, a gente precisa realmente entender o que é sabedoria. Lá em Provérbios, no versículo 1, no capítulo 2, melhor dizendo, capítulo 2, do versículo 1 a 5, nós temos o seguinte trecho: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, melhor dizendo, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha só que coisa linda. E no texto seguinte, no capítulo 3, do versículo 5 e 6, nós vemos assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe aquilo que está torto na tua vida? Aquilo que você não sabe como consertar? Aquilo que está torto na vida do teu filho? Aquilo que está torto na vida do teu primo, da tua mãe? Aquilo que está torto na tua igreja? Aquilo que está torto? Deus é capaz de endireitar. Deus é capaz de colocar no prumo. Deus é capaz de ajustar. Deus é capaz de trazer aquilo que para você, olhando para a situação, Senhor, isso é impossível.
já são anos, já são muitos dias, já são meses, já são semanas, enfim, eu não aguento, eu não consigo mais lidar com essa situação. Isso realmente não tem solução. Você dizendo, porque você não conhece a Cristo, você não conhece a Deus, você não conhece o poder de Deus, você não tem essa sabedoria em Deus. Porque aqueles que conhecem a Deus, que sabem do que Deus é capaz, do que Deus pode fazer, jamais diriam essas coisas. Porque esperam em Deus. E a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam o Senhor renovam não só as suas forças, renovam a sua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa sabedoria do conhecimento, de atentar aos mandamentos de Deus, de atentar, de inclinar os nossos ouvidos, de inclinar o nosso coração para esse entendimento, de buscar realmente essa sabedoria como prata e como tesouros escondidos, de procurarmos de uma forma profunda e intensa, porque Ele se revelará a nós, e o Senhor se revelará a nós de forma que nós acharemos o conhecimento de Deus, porque Deus não ficará surdo, não ficará insensível à tua busca, à tua entrega, à tua procura, ao teu desejo ávido por conhecer a Deus. Aleluia! 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 Nós precisamos realmente buscar essa sabedoria, para que não venhamos ser pedra de tropeço para ninguém. Nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém, amém? E, às vezes, pela nossa vida, a forma como nós vivemos, nós não nos damos conta em determinadas situações em que nós temos e podemos ser achados como pedra de tropeço. Aí em Mateus 18, no capítulo 18, no versículo 6 a 9, nós temos a informação que é a seguinte: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, e aí o texto está falando das criancinhas, né, que o reino dos céus são das crianças, dessas que são simples, dessas que ninguém pode realmente impedir que chegue à presença de Jesus. Nós temos que ter cuidado na igreja, em casa, dessas criancinhas, dos nossos filhos, que não entendem, com o nosso testemunho, de não impedir que eles venham a se afastar de Cristo, a não conhecer a Deus por um mau testemunho. Olha a tua responsabilidade, olha a minha responsabilidade, olha a nossa responsabilidade como líder na igreja, e não impedir que essas criancinhas venham realmente saber quem é o Senhor. Mas a palavra diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e o lança fora de ti. Que triste isso. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, na vida eterna, manco ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançados no inferno do fogo. E aí a gente vê que Jesus veio não só cumprir a lei, os mandamentos do Antigo Testamento, mas o Senhor veio realmente trazer uma ampliação da lei, né? Antes era olho por olho, dente por dente. Agora, se você cobiça esse teu olho, se você já olhar com intenção impura, melhor arrancar o teu olho. Se você colocar a mão onde você não deve colocar, corta a tua mão. Já pensou como é que seria isso? Nós teríamos na igreja hoje muitos manetas, muitos cegos, muitos pernetas, muitas pessoas realmente sendo decepadas com os seus órgãos
mas melhor é entrar na glória sem uma mão, sem um olho, sem um pé, enfim, do que ir para o inferno. Amém? Isso eu não tenho dúvida. Mas nós precisamos realmente entender que essa sabedoria que vem através do conhecimento da palavra de Deus é algo fundamental para as nossas vidas. Ela precisa realmente ser buscada com toda a intensidade, com toda a fome, porque ela vai trazer os ajustes que você espera, vai trazer os ajustes que eu espero, vai trazer os ajustes que nós esperamos. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. E Aurélio Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, ele tinha uma frase muito interessante. Nós temos uma reunião com alguns casais, todas as terças-feiras, e eu estava compartilhando essa frase. Santo Agostinho, como ele era muito conhecido, e como é conhecido até hoje, ele dizia o seguinte: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. E aí, quando a gente fala em paciência, o que a gente lembra? Perseverança. Eu não vou me ater aqui sobre os textos que a Bíblia fala sobre perseverança, mas há um trecho em Lucas, no capítulo 21, versículo 19, que diz: a nossa perseverança, é na nossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Preste bem atenção. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E aí você associa esse texto a Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 a 4, a 2 Tessalonicenses 3, versículo 5, a Romanos 5, de 3 a 5, em que fala dessa perseverança, daquilo que associamos a essa perseverança. Eu vou ler esse texto de Romanos, só para a gente fechar aqui. Romanos 5, no capítulo 5, versículo 3 a 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia! E o texto de Tiago que eu falei aqui, de capítulo 1, 2 a 4, e de Tessalonicenses 3, 5, também é lindo, é maravilhoso. É algo realmente, como é só um versículo, 3, 5, diz assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Nós devemos perseverar em Cristo. Nós devemos realmente buscar e nos mantermos realmente sempre buscando a presença de Deus, em conhecer a palavra de Deus. Osés fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós precisamos realmente buscar ao Senhor. E nós que estamos em busca de milagres, nós que estamos em busca de ver curas extraordinárias, nós que estamos em busca de ver a manifestação do poder de Deus, nós que estaremos orando aqui por pedidos de oração, que alguns deles podem ter no seu íntimo uma necessidade de uma operação milagrosa, de uma manifestação poderosa da parte de Deus. Eu me lembro, e eu quero encerrar aqui, eu estou lendo um livro que realmente tem me ajudado e aberto o meu entendimento, a minha visão. Vocês devem ter ouvido falar do T.L. Osborne, um homem que, durante toda a sua vida, 30 anos de evangelismo, pregou em mais de 60 países, mais de 60 nações, viu tudo que um cristão, que um homem cheio da graça e do poder de Deus pode ver.
até ressurreição de mortos e cura de leprosos. Esse homem foi usado por Deus para operar coisas tremendas. E Tele Osborne, um homem muito simples, e você lê o livro dele, é um livro simples, com palavras simples, um homem que pega realmente as palavras de Deus, de fé, de encorajamento, e coloca com uma simplicidade, como elas são. A gente não tem que inventar, a gente não tem que florear. A palavra de Deus é o que é, e ela é o suficiente para fazer e manifestar aquilo que não existe, para a glória do nome de Jesus. Amém? E ele disse algo muito interessante. Olha só a frase dele, o texto que ele coloca para nós, e aí eu encerro, nós vamos orar. Se quisermos que Cristo faça aquilo que ele fazia em favor das pessoas, nos tempos bíblicos, devemos fazer como aquelas pessoas faziam então. Ponto. E aí ele segue. Devemos aproximar-nos dele, do Senhor, assim como elas se aproximavam dele, de Deus. Escutar a sua palavra, como elas escutavam, crer nele, invocá-lo e segui-lo como as pessoas faziam então. Simples. Simples, não é? Se nós quisermos realmente ver o poder de Deus, nós temos que agir e fazer como aquelas pessoas que participaram, que foram testemunhas oculares, mas que nós, através da palavra de Cristo, vemos, enxergamos realmente a manifestação do poder de Deus e aplicarmos isso tudo em nossas vidas. Nós veremos coisas como aquelas, mas não só coisas como aquelas, nós veremos coisas maiores, porque Jesus falou, ele mesmo, que nós faríamos obras maiores que ele fez. Que você persevere em Deus, que você realmente não deixe que nada retire essa constância tua com Deus. Né? Há uma frase que diz, por que parou? Parou por quê? Você vinha tão bem, de repente parou. Parou por quê? Você vinha numa caminhada, o que impediu? O que te fez parar? O que te fez frear? O que te fez desviar a atenção de Cristo? O que te fez você abrir portas para coisas na tua vida que você não tinha que abrir? O que fez com que você desse atenção a coisas que você não tinha que dar atenção? E essas coisas vêm e penetram, enchem e te desviam da rota, do caminho que é Cristo. E o Senhor quer te restaurar, o Senhor quer te trazer de volta ao caminho, a uma caminhada com Ele. O Senhor quer te ensinar coisas novas. O Senhor tem coisas lindas para fazer através da tua vida, através dessa perseverança, através dessa constância em Cristo, em que o amor dele nos envolve, em que o amor dele não nos abandona, em que o amor dele não desiste de nós. Aleluia! Que Deus é esse? Eu quero orar por você. E se você, porventura, você não conhece a Deus, se você não conhece o Espírito Santo, se você não teve a revelação de quem é o Senhor, se você não teve um encontro com Ele, eu vou orar por você para que você hoje possa se entregar e aceitar a Cristo como seu único e eterno Salvador. Mas você que já conhece, você que teve experiências com Deus, que conhece a palavra de Deus, e que vê na sua vida realmente um vazio, que vê na sua vida como se você tivesse perdido a batalha e a guerra está avançando, e você bate um desespero, uma ansiedade, que você, o que eu faço? E você, por algum momento, um coração que se endureceu, por uma falha, por um vacilo, por uma perda de visão, em que você caiu, e como a palavra diz para a igreja de Éfeso, volta ao primeiro amor, ao lugar da tua queda. E se você olhar Apocalipse e ver o que a palavra de Deus fala sobre a igreja de Éfeso, é algo impressionante. Mas houve algo em que a fez com que ela se desviasse de Deus. E sabe, quando a gente perde o amor por algo na nossa vida, a gente deixa de ter o brilho nos olhos, de ter o sorriso, de ter a vontade, o ímpeto, aquela alegria de continuar amando. E isso não pode existir em nós, principalmente em relação ao Senhor. Então eu quero orar por você também.
Amém? Para que se você caiu, se você deixou o primeiro amor, que você volte agora correndo, meu irmão. Deus possa restaurar a tua vida, te levantar e te colocar na rota certa. E você seja tomado hoje pela mão direita, como o Senhor tomando você pela mão direita e seguindo neste curso em direção a Ele, àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Pai, nós colocamos agora, Senhor, essas vidas diante de Ti, ó Pai, e te pedimos, manifesta a Tua graça, ó Deus, sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai. Esse que porventura não te conhece, ou essa que não te conheceu, que não experimentou algo maravilhoso, que não sabe nem o que é isso, como é que é isso, pastor, como é que se dá isso? Senhor, em nome de Jesus, visita, ó Deus, agora, a essa moça, a esse rapaz, a esse homem, a essa mulher, a esse jovem, essa criança, Senhor, que não entende, ó Pai, mas que possam realmente receber do Senhor, ó Pai, o derramar do Teu Espírito, ó Deus, e testificar nos seus corações, na sua mente, no seu interior, ó Deus, algo que é irrefutável, algo que é inegável, da manifestação da presença do Senhor em nossas vidas. Se há necessidade de cura, que sejam curados agora. Se há necessidade de libertação, que sejam libertos agora. Se há necessidade de paz, que recebam a paz do Senhor agora. Se há necessidade de alegria, que sejam alegres agora, ó Pai. Se há necessidade de consolo e conforto, que o Senhor console, Espírito Santo, e conforte esses corações. Mas que a Tua presença seja manifestada sobre cada um desses, ó Pai, em nome de Jesus. Da mesma forma te colocamos, ó Deus, aqueles que vinham, que conhecem a Tua palavra, ó Deus, que te dizem servos, que se dizem discípulos, que falam da palavra, ó Deus, com conhecimento, ó Deus, mas que a vida, ó Deus, não acompanha mais a palavra. Há um discurso vazio, há um discurso sem fogo, há um discurso sem brilho, porque há um vazio em cada um, ó Pai. Não há, ó Deus, aquela alegria, não há aquele contentamento, não há aquele gozo, não há, ó Deus, aquela coisa que realmente nos levanta, ó Deus, independente da circunstância, que nos faz pregar, que nos faz compartilhar, que nos faz realmente ser instrumento em Tuas mãos, como seta, como labareira de fogo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, incendeia esses corações, aviva o Teu Espírito, Senhor, não deixe que a chama do Teu Espírito se apague, em nome de Jesus, mas traz, Senhor, a cada um, se caíram, se deixaram o primeiro amor, ó Deus, que o Senhor venha realmente, ó Deus, trazer a cada um, ó Pai, pela mão, de forma que possa haver a restauração, que possa haver o resgate, Senhor, e conduzidos por Tua mão, ó Deus, tomando o Senhor pela mão direita, venha, ó Deus, colocá-los nos prumos, Senhor, no prumo, e, ó Deus, agregar, acrescentar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo, para que cada um deles fizessem para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Abençoa, Deus. Visita. Agora, Senhor, nos conduz agora nas orações que estaremos fazendo, ó Pai. Dá-nos realmente as palavras certas, objetivamente, clara, para que possamos realmente, ó Deus, chegar à Tua presença, não cansando ao Senhor, não fazendo algo enfadonho, não fazendo algo realmente, ó Deus, desagradável. Não, Senhor, mas que o Senhor manifeste a Tua presença, ó Deus, através da oração, como flecha que acerta o alvo, objetivamente, claramente. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, para que realmente a Tua glória, a manifestação na autoridade do Senhor, através de nós, do poder de Deus, seja algo realmente visível, e nós possamos alcançar o Teu coração, ó Deus, de forma que, ouvindo o Senhor as nossas orações, o Senhor possa nos atender, e que seja feita a Tua vontade, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É essa que nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos orar então.